Olá, meu nome é Igor e hoje eu vou ajudar você a entender um pouco mais sobre matrizes e determinantes. De final, de bônus, eu vou te ensinar a calcular alguns determinantes de uma maneira bem mais rápida, o que vai te economizar muito tempo em provas e exercícios. Bom, primeiro uma matriz, ela tem essa cara, ela é declarada meio que assim, ela é meio que declarada assim. Esse primeiro número ele vai ser o número da linha, da quantidade de linhas, e esse segundo vai ser o número da quantidade de colunas. Vindo para aqui, para essa última matriz aqui, a gente pode ver o número de linhas ele é representado verticalmente, horizontalmente, na verdade. Essa é uma linha, essa aqui é outra linha, essa daqui é outra linha e essa daqui é outra linha. E a coluna é representada verticalmente, ou seja, essa é uma coluna, essa é outra coluna, essa é outra coluna e essa é outra coluna. Bom, e temos algumas operações também para fazer com as matrizes, tipo adição, subtração e multiplicação, que é a que eu vou falar nesse vídeo, e também tem o cálculo determinante, né? Mas na soma e na subtração é o mesmo princípio. Você vai pegar elementos da mesma posição, por exemplo, esse elemento aqui, ele vai ser o elemento da linha um da coluna um. E esse daqui ele vai ser da linha um da coluna um. Você vai pegar esses elementos da mesma posição e somar eles. 10 mais 1 vai dar 11. Então, o resultado aqui da primeira seria 11. Aí você vai fazendo assim para o resto também. Coluna linha um, coluna 2, linha um, coluna 2. Aqui 12, linha um, coluna 3, linha um, coluna 3. 13 e vai somando, né? Aí você vai chegar nesse resultado que está aqui embaixo, né? No caso eu já deixei pronto aqui para vocês. 11, 12, 13, 14, 15, 16. E até aqui tudo bem, é uma operação bem básica, né? A minha recomendação é que você pegue matrizes menores também para começar a treinar, para entender esse conceito. Por exemplo, matrizes 2 por 2, né? E faz bastante exemplo para decorar isso, mas é uma coisa básica e não perca muito do seu tempo com isso. Tem umas coisas mais pra frente que a gente vai ver ainda nesse vídeo que demanda um pouquinho mais de esforço, mas vamos lá. Mas não deixe de fazer os exercícios. Bom, agora falando da multiplicação, ela é um pouquinho mais trabalhosa, um pouquinho mais fácil de se confundir, mas não é muito difícil, é só você pegar o jeito que você vai embora. Olha só, primeiro uma propriedade muito importante é que xy é diferente de yx. Isso vocês não podem confundir. Se ele pediu xy, é uma coisa totalmente diferente dele pedir o yx. E vocês já vão ver o porquê. Bom, primeiro aqui, para vocês fazerem a multiplicação da matriz, o jeito que eu faço eu escrevo uma matriz, né? No caso a x ali, né? Eu quero o xy, então eu escrevo a x aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, e aqui em cima eu escrevo a y, 3, 4, 5, 6. E eu deixo um espaço aqui para botar a matriz que resulta, né? Bom, e como que eu vou fazer isso daqui? Primeiro ponto, não é qualquer matriz que eu tenho que eu posso multiplicar. Eu tenho, por exemplo, uma matriz x e y. Eu tenho aqui que a matriz x é 2 por 2 e a y é 2 por 2. Mas isso daqui já foi pensado. Por quê? Eu tenho que esse número tem que ser igual a esse número para dar certo. O número de linha desse vai ser igual ao número de colunas desse. Entendeu? Esse daqui não importa e esse daqui também não importa. Mas esses dois números vão ter que ser iguais. Bom, e como que a gente vai fazer essa matriz da multiplicação, né? Primeiro a gente precisa multiplicar, ver qual elemento que a gente vai querer, né? No caso aqui eu vou querer o primeiro elemento. Vou pegar o primeiro, depois o segundo, só para vocês terem uma ideia e depois continuar a fazer a matriz. Mas esse primeiro elemento aqui, qual que é a coluna e a linha dele? Ele é a linha 1, ele é a linha 1 e a coluna 1. Então, eu vou vir aqui nessa de baixo, pegar a linha 1 e multiplicar aqui pela de cima na coluna 1.
e assim por diante. Então eu vou fazer desse jeito. 1 vezes 3 mais 2 vezes 5. Aqui no caso, 1 vezes 3, 3, mais 2 vezes 5, vai dar 2 vezes 5, 10, mais 3, 13. Então, eu já vou apagar e colocar 13 aqui. Certo? Aí, agora vamos para o próximo. No caso aqui, agora no caso eu quero calcular o elemento, esse aqui de baixo, né? A linha 2, coluna 1, né? Coluna 1 e linha 2. Vamos lá. Qual o elemento que eu vou ter que procurar aqui? Bom, primeiro eu vejo a linha, né? Linha 2, então eu venho aqui, né, já marco essa linha. E a coluna 1, então eu já pego e marco essa coluna aqui. E faço a multiplicação, parto para a multiplicação. 3 vezes 3, 9. Opa, 3 vezes 3, né? Vou fazer por passos. 3 vezes 3 mais 4 vezes 5, né? 3 vezes, opa, 3 vezes 3 mais 4 vezes 5. 4 vezes 5. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 5, 20. Ou seja, o resultado, 20 mais 9, 29. Vamos lá, 29. Agora, o que eu vou querer agora, vamos pegar, sei lá, esse elemento. Esse elemento, onde que ele vai estar? Opa, deixa eu já fechar a matriz aqui. Onde que esse elemento vai estar? Ele vai estar na coluna, opa, na linha 1, na coluna 2, tá vendo? Então, o que eu faço? Linha 1, coluna 2. Opa, deixa eu apagar. Linha 1, coluna 2. Aí, vamos lá. Linha 1, 1 vezes 4, que já vou botar aqui que é 4, mais 2 vezes 6, que é 12. Ou seja, isso daqui vai dar 16. E agora, por último, a última posição que eu vou querer é a linha 2, é essa daqui, né? Que é a linha 2, coluna 2. Então, vamos lá. A linha 2, coluna 2. Opa! Linha 2, coluna 2 também. Então, vamos lá. 3 vezes 4 mais 4 vezes 6. 3 vezes 4, 12. Mais 4 vezes 6, 24. Ou seja, 36. E esse é o resultado da nossa multiplicação. É um passo um pouquinho confuso, mas eu recomendo que vocês voltem o vídeo, vejam de novo essa parte, entendam e comece a pegar exemplo para fazer começa nessas matrizes, né? E isso daí é importante falar que é um conceito que pode ir para matrizes 4x4, 3x3, 5x5, as matrizes que você precisar. Mas veja só nessa matriz 2x2, nessas duas 2x2 já deu um baita trabalhão. Então eu recomendo que você fique aqui nas 2x2, depois para curiosidade, para aprender, para fazer, né? Pegue as 3x3, as 4x4, porque elas demoram um pouquinho mais. Mas o conceito é esse, é assim que se faz a multiplicação de matrizes. Agora vamos falar sobre as determinantes. Bom, as determinantes das matrizes, algumas têm umas regrinhas especiais para se calcular em relação à ordem, né? Bom, primeiro de tudo, a determinante ela só pode ser encontrada em matrizes quadradas, ou seja, 2 por 2, 3 por 3, pode ser até 1 por 1. Opa, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5 e por aí vai. E acontece que, pegando essas matrizes quadradas, a gente tem alguns casos diferentes, algumas regrinhas diferentes para calcular cada matriz. Por exemplo, a de 1 por 1, a de 2 por 2 e a de 3 por 3. A de 4 por 4 é um pouco mais complicada, eu vou ensinar ela em outro vídeo, mas também não é muita coisa não. Vamos lá. Começando com a matriz 1 por 1, bom, uma matriz 1 por 1 é que ela tem uma linha e uma coluna, ou seja, só vai ter um elemento, né?
Então, a determinante é esse único elemento mesmo. Como aqui no caso, né, eu dei uma matriz que tinha uma letra A e o determinante vai ser o A mesmo. Por exemplo, se eu tenho uma matriz A, uma matriz, para não confundir, B, que é igual a 3, vamos supor, a determinante de B é igual a 3. É assim que se faz. E a representação é essa mesmo. Determinante de B, né? E às vezes você tem, por exemplo, uma matriz que é, vamos supor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nossa, que matriz feia. Aí a determinante ela vai ser representada por uma barra reta aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com a barra reta. Isso significa que é o determinante. E vocês vão aprender a calcular isso já já. Bom, então falando sobre... Deixa eu dar um check aqui na matriz 1 por 1. Agora sobre a matriz 2 por 2. Bom, primeiro a gente tem que ter uma definição sobre... Não ter uma definição, mas saber o que é uma diagonal principal e uma diagonal secundária. Bom, a diagonal principal seria essa daqui, ó. Né? Vai do primeiro elemento até o último elemento da matriz. Aqui, ó. Ou, por exemplo, aqui numa matriz maior, pegando aqui para vocês verem, ó, diagonal principal, entendeu? E a diagonal secundária, ela seria o contrário. Aqui, viria daqui até aqui, né? Aqui até aqui. E no caso, e de novo aqui para a matriz 6 por 3 seria essa daqui, né? E no caso de uma matriz 2 por 2, a determinante seria justamente a a diagonal principal menos a diagonal secundária. Ou seja, e como que eu calculo, né, o valor da diagonal principal menos o valor da diagonal secundária? É multiplicando. Seria A vezes D menos C vezes B. Ou seja, A vezes B menos C. A vezes D, né? Que seria esses dois aqui, A vezes D, menos esses dois aqui, ó, C vezes B. E isso vai dar o determinante. Um exemplo para fixar por exemplo, essa matriz aqui 3 por 4. A diagonal principal, 3 vezes 4, 3 vezes 4, menos 2 vezes 5, menos 2 vezes 5, que é igual a, aqui dá 12, 12 menos 10, né? 12 menos 10, que vai dar 2. Ou seja, o determinante de A, nesse caso, é igual a 2. Entendeu? E agora, a última parte, mas ainda tem um bônus para vocês, são as matrizes 3 por 3. Então, as matrizes 3 por 3 elas não podem ser calculadas do mesmo jeito, que é essa menos essa daqui, porque não dá. O que a gente tem que fazer, existem várias regras, na verdade, né, de como calcular a matriz 3 por 3. E uma das mais famosas é a regra de Sarros. Bom, a regra de Sarros vai ser a seguinte, é uma coisa um pouco... tem algum truque aqui, tenta pegar esse truque. Bom, você vai pegar a matriz, né? No caso aqui eu coloquei letra, mas pode ser número, né? Eu só coloquei letra para generalizar, mas pode ser número, qualquer número que seja. Você vai ver, né? Tem essa matriz bonitinha. Você vai pegar essas duas primeiras colunas e vai copiar ela do lado, tá vendo? Ó, tá a matriz aqui e eu copiei a coluna aqui do lado, olha só. Copiei. Essas duas primeiras colunas eu vim e joguei aqui do lado. E pronto.
fazendo isso você meio que já arrumou, agora vamos fazer as continhas, né? Bom, para você fazer a determinante, lembra que na matriz 2 por 2 era esse menos esse, menos esse, opa, esse menos esse? Então, na matriz 3 por 3 vai ser quase a mesma coisa. Olha só, olha o truque. Você vai fazer mais esse, tudo descendo, e depois subtrai dos que estão subindo, ou seja, menos esse, menos esse, pera aí, deixa eu fazer de novo, mais esse, menos menos esse. Ou seja, vamos fazer de novo para vocês fixarem. Pega esses três descendo e subtrai desses três subindo. Esse e esse. Bom, vamos ver como é que fica. Vamos lá para um exemplo. Eu já separei uma matriz aqui. É uma matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou pegar essas duas colunas e copiar aqui para o lado, trazer aqui para o lado. Olha o que eu fiz aqui. Peguei essas duas colunas e trouxe aqui para o lado. São as mesmas exatas colunas, beleza? Fazendo isso, eu vou agora partir para essa regrinha aqui. Desce 3 e depois sobe 3. Então vamos lá. Multiplicando, hein? 1 vezes 5 vezes 9. Né? 1 vezes 5 vezes 9. Mais, eu vou botar tudo entre parênteses só para ficar fácil para vocês lerem. Mais 2 vezes 6 vezes 7. 2 vezes 6 vezes 7. Mais 3 vezes 4 vezes 8. 3 vezes 4 vezes 8. E agora eu vou subtrair, né? Eu vou ter que tirar das que estão subindo. Deixa eu só apagar para ficar mais fácil de visualizar. São, né, esses três primeiros aqui, ó. Pega, sobe uma diagonal. Pega, sobe outra diagonal e pega, sobe outra diagonal. A primeira aqui, ó, menos 7 vezes 5 vezes 3. Menos 7 vezes 5 vezes 3. Menos, de novo, 8 vezes 6 vezes 1. 8 vezes 6 vezes 1. Menos, de novo, 9 vezes 4 vezes 2. Pronto, só isso. 9 vezes 4 vezes 2. Agora vamos calcular isso daqui, né? Bom, 1 vezes 5 vezes 9. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 9, 45. 45 mais 2 vezes 6, 12. 12 vezes 7, 84. 45 mais 84. Mais 3 vezes 4, 12. Vezes 8, 96. 3 vezes 4, 12. Vezes 8, 96. Mais 96. Agora, olha só. Menos, né? Não pode esquecer do menos. 7 vezes 5, 35. Vezes 3, 105. Menos 8 vezes 6 vezes 1. 8 vezes 6 dá 48. Vezes 1, 48. Menos 48. Menos 9 vezes 4, 36. Vezes 2, 72. Agora tudo isso daqui vai dar... Bom, já fiz aqui com a ajuda da calculadora. Isso daqui vai dar... Opa, deixa eu apagar. Isso aqui vai dar 0. Então eu posso falar que essa daqui eu chamei de matriz A, né? Então vamos lá. Então posso falar que o determinante da matriz A... Determinante da matriz A é igual a 0. Bom, determinante ele é usado para muitas coisas na matemática.
desde o cálculo mais básico até desde um cálculo até um cálculo avançado. E um exemplo em cálculo básico é verificar se três pontos estão numa mesma reta. E de um cálculo avançado é uma matriz jacobiana, que é uma coisa que não dá para explicar aqui agora. Mas é isso. Bom, agora vamos para o bônus. Bom, agora na hora do bônus eu vou te dar 3 dicas para você resolver exercícios sobre determinantes muito mais rápido. De um jeito que às vezes ele te dá um trabalhão, o exercício te pede um trabalhão, mas você pode ter algumas sacadas que vai te economizar muito trabalho. Primeiro, a primeira propriedade é essa daqui, ó. Olha que coisa estranha. Mas eu já vou explicar para vocês. Imagina que você tem duas matrizes, vamos supor 1, 2, 3, 4, matriz qualquer aqui, né? E vamos chamar de A, e uma matriz B que é igual a, sei lá, 3, 2, 4, 5, né? Bom, você concorda que calcular uma matriz, calcular o determinante dessa matriz e o determinante dessa matriz não é tão difícil. Você pega, multiplica aqui o 1 vezes 4 menos 3 vezes 2. Isso daqui dá 4 menos 6. Então dá menos 2, né? Menos 2. E aqui 3 vezes 5, 15, menos 8 vai dar 7, certo? É o que acontece. E se eles te pedirem o determinante da multiplicação dessas matrizes, A vezes B. A vezes B vai dar uma matriz que também é 2 por 2, sei lá qual que é, e eu vou ter um determinante aqui. E eu não sei qual é esse determinante. Bom, essa primeira dica vai te falar aqui o seguinte. Esse determinante, ele na verdade ele vai ser o determinante de A vezes o determinante de B. Ou seja, você não vai precisar calcular qual que é essa matriz aqui. Você já tem esse determinante de A e já tem o determinante de B. Ou seja, você já sabe que o determinante de A vezes B vai ser o quê? Menos 2 vezes 7. Menos 2 vezes 7, que é igual a menos 14. Se você quiser fazer aí na sua casa, pode fazer, é uma coisa, pausa o vídeo e faz essa coisa, mas você vai ver que vai dar menos 14. E você não precisou achar a multiplicação dessas matrizes, fazer o A vezes B, que também é um trabalhão que dá. E isso vai te economizar muito tempo. E é isso. Bom, agora na segunda dica são sobre matrizes que vão dar um determinante zero. Eu coloquei uma aqui, mas tem outro tipo que eu quero colocar também, que são matrizes que você tem qualquer número aqui, só que uma linha delas, uma linha ou coluna, por exemplo, aqui nesse caso vai ser uma linha, 7, 8, 9. No caso, isso daqui vai dar zero. Por quê? Porque tem uma coluna, uma linha de zeros, tá vendo? Ou se no caso, por exemplo, tivesse uma coluna de zeros, também ia dar zero. E isso vai te poupar muito tempo. Imagina você calcular, fazer a regra de Sarros, né? Colocar 1, vir aqui, colocar as matrizes aqui do lado, 2, 2, 8 e tal, para depois fazer toda a continha, para depois chegar em zero. Bom, essa dica já te fala direto que se tiver uma coluna ou uma linha de zero, já vai dar zero. Não precisa nem perder seu tempo. Bom, agora essa dica ela vai falar ainda na 2, né, sobre essa matriz aqui, o porquê que eu sei direto que é zero. Eu nem preciso calcular, né, pela regra de Sarros e tal. Porque eu tenho uma linha que ela é proporcional à outra. Ou seja, eu pego essa primeira, multiplico por um valor e vou dar nessa. E vou chegar nessa. No caso aqui, ó, se eu multiplicar a segunda linha, a primeira linha, na verdade, né? Se eu pegar essa daqui e multiplicar por 2, ou seja, vezes 2, olha só. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Ou seja, essa daqui, essa linha aqui, ela seria essa daqui, só que multiplicado por 2. Então, essa propriedade fala que esse determinante vai dar zero. Não precisa nem perder seu tempo se preocupar, o determinante já vai dar zero. Bom, e agora a terceira e última dica
é uma dica sobre quando alguém já te dá uma matriz, já te dá um determinante, isso vai te economizar muito tempo. Bom, aqui no caso eu dei um determinante de uma matriz 3 por 3, que também demora para calcular. Eu calculei isso aqui, deu menos 84, certo? Só que daí, vamos supor que ele me peça para calcular essa outra matriz aqui. Essa outra matriz, não faço nem ideia, né? Tem uma que nenhuma é múltipla da outra, então não vai dar zero. O que eu faço aqui? Bom, nesse caso, eu sei que essa matriz B é quase igual à matriz A, olha só. 392, eu tenho aqui na linha 392, 392, 521, 521 e 143 e 143. Qual que é a diferença entre elas? A diferença entre elas é que eu troquei a linha. Tá vendo? Essa linha que estava aqui estava em segundo e essa daqui estava em primeiro. A 143 estava em primeiro. Agora a 143 está em segundo e a 392 está em primeiro. Ou seja, eu troquei essas linhas. A primeira foi para a segunda e a segunda foi para a primeira. Quando acontece isso, eu tenho que o determinante dessa matriz é menos o determinante dessa outra matriz. Ou seja, menos 84. Quanto que é? Aí, menos com menos vai dar mais, que é igual a 84 mesmo, né? 84. E você não precisou calcular o determinante dessa matriz e chegou no resultado certinho. Bom, e esse foi o vídeo, foi isso que eu quis passar para vocês hoje. Se vocês quiserem mais algum conteúdo ou sobre matrizes, ou sobre matemática, ou sobre vestibulares também, pode deixar aí no comentário, me dê sugestões, o que trazer para o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado, até a próxima.